Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Aqui é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande. Passar por esse portão aqui requer muito estudo mesmo. Nem sempre esse portão se abre. E imagina aquela pessoa que não tem condições nenhuma de estudar. E uma pessoa em particular do sistema penitenciário aqui em Campina Grande. Um reeducando conseguiu essa proeza, passar por esse portão e frequentar essa faculdade que é uma das mais importantes do Nordeste. Você vai acompanhar essa história com a gente agora na Patrulha da Cidade. Mas para entender muito bem essa história, vamos voltar ao mês de outubro do ano passado e falar sobre o programa Remissão pela Leitura na Penitenciária Regional Raimundo Asfora, em Campina Grande. O apenado lê um livro por mês, faz um resumo, depois uma defesa oral e escrita sobre o material. Um professor avalia essa defesa. Aprovado, o apenado diminui 4 dias na sua pena. Nós tivemos aqui esse ano o primeiro lugar aprovado em odontologia, um preso aprovado em odonto, onde ele já tinha sido aprovado em medicina na Bahia, certo? Então, é um dos nossos dados que a gente mostra com muito orgulho, certo? Primeiro lugar no Enem na Paraíba foi do Presídio Serrotão, e a Paraíba é destaque hoje nacional por ser o primeiro lugar no Brasil em aprovados no Enem PPL, o Enem para privativos de liberdade. Então, esse número é alcançado, a gente sabe que é um estado pequeno do Nordeste, né, onde a Paraíba superou os estados do Sul e do Sudeste. O diretor Lenierferson Sucupira se referia a este reeducando que estava na unidade havia 3 anos. André Soares da Cunha, 35 anos de idade, que passou no Enem para Medicina. Ele era funcionário federal e foi preso em 2015 por fraude no INSS. Praticamente um ano após aquela reportagem, os portões da penitenciária se abriram para André. Nestes vídeos, ele e o diretor deixam o Serrotão rumo à Faculdade de Medicina. E aí, André, qual a sensação de estar saindo aí pelo portão da frente e dessa forma que a gente está saindo hoje? É uma sensação indescritível. O coração está aqui acelerado demais. A única palavra que eu tenho a dizer é gratidão. Gratidão a Deus por tudo, a direção, a todas as pessoas que ajudaram e contribuíram, a minha família também para esse momento, né? Seja 5 anos após todo esse processo, e sair com um passo que é para cursar um curso na FCG, né? Medicina. Então é só gratidão mesmo. Aqui já temos André assistindo aula no CCBS, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. É algo novo. Serão 6 anos que vão exigir dele toda a dedicação e atenção numa área que todo dia tem novidade. Medicina se movimenta, exige isso, exige disciplina. Mas por que medicina? Falamos com André na Universidade Federal de Campina Grande. Primeiro caso do Brasil de um reeducando passar para a medicina. Eu tive uma relação com meu pai era um herói para mim, né? E assim, quando ele estava, antes de acontecer o processo de reclusão comigo, eu estava no hospital com ele no leito de morte e ele estava na UTI. Eu prometi a ele que iria conseguir dar a volta por cima, que iria conseguir fazer com que ele se orgulhasse novamente, né? Acreditando que ele ia resistir àquela situação, embora ele tenha morrido. Mas eu tenho certeza que onde ele estiver, ele vai estar tendo a certeza de que eu consegui, que cheguei lá, né? O tempo é o senhor da razão. É essa a oportunidade que ele queria agarrar. O termo é justamente esse, agarrar. Afinal, foram muitas horas estudando para o Enem quando terminava o puxado trabalho de zelador na penitenciária. Quando eu chego aqui e olho para esse processo e vejo, eu começo a ter a certeza de que o ser humano, se ele acreditar, se ele tiver fé em Deus, tiver fé na vida e fé em si mesmo, ele pode realizar muitas coisas e pode ser o senhor da sua história, transformando o seu destino, né? A professora Viviane Ceballos é pró-reitora de ensino da Universidade Federal de Campina Grande.
Ela fala de ações de inclusão da universidade como transformadoras de vida. A nossa sociedade tem ainda uma dificuldade muito grande, né, de acolher essa população, né, de enxergar neles a possibilidade de uma reintegração social, seja através da inserção deles em instituições públicas de ensino, seja na própria inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Nós temos muito orgulho de dizer que a cada um desses candidatos e candidatas que prestam o Enem, que se submetem a processos seletivos, sendo aprovados, a nossa instituição vai ter muito orgulho de, junto com cada um deles, transformar, ser agente transformador da sua história de vida. O processo de evolução intelectual e espiritual de cada indivíduo, ele passa pelo sofrimento, né? Então eu passei pelo sofrimento e esse sofrimento foi fundamental para alinhar meus valores. Após as aulas, André se recolhe ao Serrotão, que abriga 1.200 presos. Aqui, dentro da penitenciária, funciona uma unidade da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Paulo Freire. Aos sábados e domingos, ele prepara uma turma de presos em aulões pré-ENEM e pré-ENSEJA. O diretor acompanha de perto todo esse processo que envolve o ensino dentro da unidade e, por consequência, os resultados. O jogo aqui é aberto. As oportunidades estão bem nítidas, bem claras. Antes do aulão deste final de semana, uma conversa com o diretor e André. O que a gente almeja, Renato, é que esse fato se torne corriqueiro. É uma prática que se torne corriqueira. De quê? De reeducandos que se destacam no trabalho e estudando. Hoje eles têm a oportunidade aqui dentro, né, de alcançar seus objetivos. Então a ideia é que anualmente a gente tenha aí em bons cursos reeducandos sendo aprovados, se Deus quiser. No ano passado, durante a reportagem sobre o programa Remissão pela Leitura, o livro em questão naquele mês de outubro era Capitães da Areia, de Jorge Amado. Esse livro caiu como uma luva. É um livro que trata sobre a realidade social de meninos abandonados, então você começa a entender que esse processo, né, a educação é a única forma de mudar o mundo. Só se muda o mundo através da educação, como diria Paulo Freire, né? Sem a educação é impossível não mudar. A educação não muda o mundo, ela muda pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, só se pode mudar o mundo através da educação. E esse projeto de remissão da leitura foi muito significativo. E se na sala de aula da Faculdade de Medicina André é aluno, na sala de aula da Escola Paulo Freire, ele é professor, digamos assim. Todo conhecimento ele tem que ser transmitido, ele tem que ser perpassado, né? E aí, quando eu estou aqui nesse momento, é um momento de realização, porque surgem dúvidas, né? Muitas pessoas acabam generalizando, achando que porque o reeducando está nessa situação, ele não tem uma história, né? Não tem uma transformação. E aí nós percebemos, por exemplo, o caso de alguns reeducandos aqui que tiveram uma evolução muito significativa nas notas, né? Que conseguiram já lograr êxito na aprovação para o ENSEJA, já conseguiram lograr isso para aprovação também no Enem. E se há uma referência em termos de superação para essa turma, o exemplo é justamente André. É um exemplo de superação, né? Onde ele já esteve no nosso lugar e hoje em dia isso é um grande impulso, né? A oportunidade que nós estamos tendo aqui nessa unidade de ter esse ensino mais evoluído por uma pessoa que também já esteve no nosso lugar é muito impulsionador para nossas pessoas, assim, que precisamos dessa educação e queremos mudar de vida, se reeducar. A educação, ela possibilita esse recurso de transformação, de mudança, de ressocialização ao apenado, né? Nós temos tido um crescimento aqui exponencial com essas aulas de André e também com o estudo secular que temos na unidade durante a semana, né? Agora, estamos diante do estudante de medicina da Universidade Federal de Campina Grande. Há um outro universo sendo explorado a partir da força de vontade, do esforço e da retidão de quem se diz focado num só objetivo. Olha, o André teve um intervalozinho ali na aula e veio aqui para a biblioteca e já está debruçado aqui no livro de biologia. André, inicialmente é que eu estou vendo você agora com
um jaleco. Como é isso? O sentimento de que realmente aconteceu, né? Que realmente de verdade você começa a palpar naquele sonho, você começa a perceber que realmente é real, é verdade, né? O que tem acontecido. Quando eu vesti o jaleco a primeira vez, veio a emoção, né? De todo o processo que eu passei para chegar a conseguir a aprovação e agora também todo o processo que eu vou enfrentar para concluir a graduação, com todas as dificuldades que são inerentes à situação que é atípica. É o começo? É o recomeço? Não importa. É outra história. O que importa é que as portas se abriram.